E o Textor, que deu uma entrevista aí, ou entre aspas, ao Grupo Globo, né? Saiu a reportagem dele no Globo Esporte e ele falou algumas coisas bem interessantes. Parte delas eu acho que são verídicas, parte delas eu acho que são infundadas, são delírios, devaneios dele. Mas vale a pena acompanhar e entender um pouquinho do medo e da preocupação que o Textor tem com relação ao Bahia e tudo que pode se transformar o Bahia graças ao Grupo Sítio. Falar um pouquinho também sobre a treta envolvendo o Vinícius Casagrande e os demais que estavam falando que ele tinha mentido sobre a divulgação do Claudinho, que o Claudinho teria aí já até o material divulgado para poder se apresentar no Flamengo. E falar um pouquinho sobre esse mercado da bola envolvendo o Flamengo, envolvendo o West Ham e a tentativa de trazer o Lucas Paquetá. Antes de mais nada, peço que você se inscreva no canal, deixe o teu like e deixe um comentário aí se possível. Bom, vamos começar falando sobre o assunto Lucas Paquetá. O Flamengo tenta nova investida, a gente está vendo aí que o Flamengo está tentando correr atrás da contratação do Paquetá, aproveitando esse péssimo momento que o Meia está vivendo, né? Graças àquela denúncia sofrida pela Waybet, ele que aí acabou sendo incluído aí em possível esquema de apostas da própria Waybet, que é a patrocinadora master do West Ham, e aí o Flamengo está aproveitando desse imbróglio, aproveitando que dentro da Inglaterra o pessoal não quer mais muito o Paquetá, e para tirá-lo de lá, desse epicentro da crise, e está tentando trazer o jogador. Agora, a questão é que o Paquetá antes estava para ser contratado pelo Manchester City a pedido do Guardiola. Então ele não é um jogador que estava mal, pelo contrário, é um jogador que estava se destacando bastante. E ele foi adquirido pelo West Ham, se eu não estou enganado, por 50 milhões de euros. A proposta que o Flamengo está tentando fazer é de 17 milhões de euros. Então não é algo assim que o West Ham olhe e fale, meu Deus, que quantidade absurda de dinheiro por esse jogador. Não. Pelo contrário, é menos da metade do que ele pagou e é bem menos da metade do que ele receberia, porque, pelo que eu andei apurando, o Manchester City queria pagar cerca de 70 milhões de libras, que é mais valioso do que o euro. Então, era um valor bem considerável mesmo. Pelo que eu estou percebendo, o West Ham está fazendo o jogo duro no seguinte sentido. Olha, você não vai sair daqui, Paquetá, porque é uma treta sua, com casa de aposta, e essa casa de aposta é a minha patrocinadora master, então tá em casa a coisa. E para você ter o seu devido julgamento, para você comparecer no dia do julgamento, apresentar a tua testemunha, a tua versão dos fatos, ter o inquérito todo, e aí a gente ter, obviamente, a combinação de pena ou absolvição, e aí a gente vai ver o que vai fazer contigo. Então, pra mim é isso, o West Ham tá esperando. Por quê? Porque se o Paquetá for absolvido, gente, na outra janela de transferência, provavelmente deve chegar a sondagem do Manchester City novamente, ou de algum outro clube da Europa, porque o Paquetá tem mercado na Europa, a não ser que ele seja punido. Então eu duvido muito que o Flamengo consiga tirar, tá, do West Ham esse jogador. Por quê? Porque eles não perdem nada esperando. O jogador pode jogar, não está suspenso, então tudo bem, ele está em uma má fase. Mas eu duvido que eles vendam um jogador por menos da metade do valor que contrataram. Falando em jogador, falando em contratação, vamos conversar um pouquinho sobre o Claudinho. O que tem a ver o Claudinho? Bom, o Claudinho, todo mundo sabe, ficou puto pelo jeito com que o Zenit tomou partido na negociação, deu para trás, agora tentou renovar com o jogador, não conseguiu, está em meio de contratar um jogador que em teoria faz a mesma posição do Claudinho, e aí a gente tá naquela ansiedade, esse cara vindo, será que o Zenit vai liberar o Claudinho e tal? O problema aqui é o seguinte, o Claudinho, ele não somente é o melhor jogador do Zenit, como ele também é o melhor jogador da Liga Russa. Tá, então ele é um cara bem importante, bem carismático, e para o produto Liga Russa ele é um jogador importante, porque quando você quer vender a transmissão, quando você quer vender os direitos de um campeonato, você vai olhar e vai falar, pô, quem são os principais jogadores aqui? Você perder o Claudinho, vamos lá, né, dadas as proporções, é como se a Liga Árabe perdesse o Cristiano Ronaldo, então perde seu principal jogador, é um peso bem grande. Então, eu acho que esse é o principal fator, um dos principais fatores. E o outro é que essa posição de meio campista de criação, meia de armação, que inclusive finaliza, vai à frente, é o cara que meio que faz toda a criação da jogada pro gol, mas também sabe chutar, é um cara com uma qualidade excepcional de futebol, um cara talentoso. Esse é um cara que está em falta no futebol, e não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial. É difícil ter esse camisa 10, esse cara, o 10 clássico das antigas, é difícil. E aí, eles têm.
eles têm, é um cara que funciona pra eles, é um cara que até então gostava de ficar ali, é um cara que é brasileiro, então tem toda aquela mística do jogador brasileiro, ficou ali nos piores momentos da Rússia, então ele sabe que tá em crise, ele sabe que tem alguns problemas, mas ele continua ali, e agora pode ser que esse cara queira sair. O problema é que ele tem multa, então o Flamengo não tá chegando nem perto da multa de rescisão do jogador, até porque o Flamengo não teria capacidade financeira. E o Zenit é um clube muito rico, gente. O Zenit, ele é, se eu não me engano, patrocinado pela maior empresa termoelétrica do mundo. Então, assim, tem muito dinheiro, é muito dinheiro. Eles são muito ricos mesmo. Tanto é que eles venderam aí, compraram um jogador, depois venderam por 60 milhões de euros. Eles têm muita grana. Então, assim, aí o Vene falou, olha, já está em tramitação final, o Flamengo está quase selando o acordo com o Claudinho, agora é só não dar nenhuma cagada que dá tudo certo. E aí deu a cagada. E aí o pessoal ficou falando, Vene, mas você falou aí que tinha todo o material, e o Vene mostrou a foto do vídeo oficial de apresentação do Claudinho. Então, assim, isso quer dizer que o jogador viria. Só que por uma mudança de atitude do Zenit, acabou não vindo. Ou até agora não veio, porque tem isso também. Tem muito tempo de janela de transferência. Então pode ser que o Zenit esteja falando, tá tudo bem, Claudio, você quer sair? Tá bom. Mas então vamos ver se não chega uma proposta melhor. Porque vamos ser humildes aqui. Para o patamar de mercado europeu, o Flamengo não é um time rico. É difícil. Onde lá eles pagam 30, 40 milhões de euros para um jogador, o Flamengo não consegue fazer isso. O Flamengo paga 20 e está se esforçando muito. Então tem esse detalhe. E aí os caras podem estar pensando, pô, tá bom, então vamos ver se a gente não te vende para uma Inglaterra da vida, uma Espanha, uma França. Vai que algum time de lá te paga aí 20, 22, 23, 25 milhões. Para eles é importante, é óbvio que eles vão tentar lucrar ao máximo com o jogador. Então não necessariamente quer dizer que o Zenit não negocia o Claudinho. Negocia. Agora talvez ele esteja esperando a proposta de outros clubes. E aí no final da janela, quando não aparecer mais ninguém, o Flamengo leva o jogador. Existe isso. Isso é uma possibilidade. E vamos falar sobre o John Textor e as fundadas preocupações dele com relação ao Bahia. E aí você deve estar se perguntando, por que o Bahia? O que tem a ver o Bahia? O que tem a ver a história do Bahia com o Botafogo, com o Flamengo, com o Palmeiras? Por que o Bahia teria sido um time que apresentaria perigo? Bom, para quem não sabe, o Bahia é administrado pelo Grupo City. Foi comprado a SAF do Bahia pelo Grupo City. E o Grupo City é administrado pelos Emirados Árabes Unidos. Então, não é uma empresa que toca o Bahia. Não, é um país. Um país que é muito rico. É um país que está criando uma liga riquíssima, fortíssima, porque tem muito cascalho. A gente viu os caras agora tirando o Bento do Atlético Paranaense com uma porrada de dinheiro, uma proposta irrecusável. E eu acho que o Textor está certo nessa preocupação dele. Por quê? Se não tiver um fair play, se não tiver um limite máximo de gastos, um cap, como ele falou, que é um máximo que você pode gastar com jogador, com transferência ou com salário, a Arábia basicamente tem dinheiro ilimitado. Então, se eles quiserem se tornar hegemônicos no futebol brasileiro, eles conseguem. Basta com que eles tragam jogadores caríssimos para atuar aqui. E pronto, acabou. Eles conseguem fazer isso porque dinheiro não é um problema para eles. Então, assim, eu entendo a preocupação do Textor, tá? Agora, eu acho, honestamente, que eles não fariam isso aqui no Brasil. Não fariam. Talvez numa Inglaterra, talvez numa França, talvez num outro país da Europa, que foi o próprio exemplo que o Textor falou. Pô, na França é impossível. Eu sou dono do Olympique de Marseille, mas eu não consigo, né? Ou não, ele é dono do Lyon, se não me engano. Mas eu não consigo bater de frente com o PSG, porque é um clube que é administrado pelos árabes. Ok, lá talvez tenha interesse em fazer isso. Agora, aqui no Brasil, acho que o interesse desses estrangeiros é muito mais revelar jogadores, transferir os jogadores aos clubes dele, né, ao grande clube que eles têm, por exemplo, o John Textor pega o Botafogo, pega os bons jogadores e passa depois para o Crystal Palace. Então, para não ter um custo com times emergentes, que querendo ou não, os times do Brasil são times emergentes, de contratação. Então ele não quer nem ter que gastar 10, 12, 15 milhões de euros para trazer o jogador para a Europa. Ele quer trazer o jogador de graça. Então ele cria o jogador, já acha na base, desenvolve o jogador com padrão de Europa. Quando o jogador estoura, ele já passa gratuitamente para o clube dele e vende e ganha dinheiro. É uma proposta interessante para eles. É uma economia. Mas fico alerta. Se realmente o Grupo City quiser injetar dinheiro no Bahia aqui e começar a trazer jogadores, eles não vão trazer jogadores de 20, 25 milhões. Eles podem trazer jogadores de 30, 40, 50 milhões de euros. Eu não acho que eles fariam isso, até porque eles não fazem isso com o West Ham lá na Inglaterra. Eu acho que, assim, alguns árabes têm muito potencial, outros nem tanto.
Estamos falando do Grupo City, que coordena, que manda no Manchester City. Agora, é diferente você ser o melhor clube da Inglaterra de você ser o melhor clube do Brasil. Até em proventos financeiros. Vamos ver o que vai aí acontecer com o futebol brasileiro. A previsão do Textor é que no futuro, né? Nos próximos 20 campeonatos brasileiros disputados, 17 sejam vencidos pelo Bahia. Eu não seria tão confiante assim. Vamos ver o que aguarda aí o futebol brasileiro. Bom, esse é o vídeo. Peço desculpa pela participação ilustre da Lili, que começou a latir. Infelizmente, a gente tem cachorro, tem que lidar com isso. E, bom, esse é o vídeo. Se inscreve no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário, aciona o sininho das notificações e me diga se você tem medo ou não do Bahia, se você acha que eles podem ou não se tornar hegemônicos no Brasil. Bom, esse é o vídeo. Fui.